Ok, pronto, pessoal. Aí, vamos lá. Bom, pessoal, então, boa noite para todo mundo. É, Hoje a gente, como eu havia combinado, a gente vai falar um pouquinho sobre como escolher o periódico para submeter o artigo, né? Vou falar algumas coisas sobre os periódicos, sobre algumas questões que a gente deve olhar na hora de escolher, né? E vocês podem ficar à vontade, se quiser perguntar durante a aula, não importa, se quiser perguntar depois, do jeito que vocês acharem melhor. Depois eu mando os slides da aula e mando também a gravação que está fazendo. Bem, então, os tópicos que nós vamos abordar, né, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho de características, dos periódicos de modo geral, nós vamos falar dos tipos de acordo de publicação, vou explicar para vocês o que que é isso. Nós vamos falar também sobre como identificar as chamadas revistas predatórias, né? Vamos explicar também o conceito dessas revistas predatórias. Vamos explicar um pouquinho sobre os diferentes tipos de artigos que podem ser publicados em periódicos. Vamos comentar também um pouco sobre a importância dos periódicos em relação às áreas de pesquisa, né? Quais que seriam relevantes para determinadas áreas. Comentar também da gente avaliar as características do estudo que a gente vai submeter para ver se ele adequa ou não ao periódico e algumas plataformas de busca de periódicos adequados aos temas que existem, né, na internet, que a gente pode utilizar e como que a gente usa. Basicamente, vamos tratar desses tópicos aí ao longo dessa aula. Bom, gente, então, em relação a características do periódico, né, tem algumas coisas que a gente deve observar, né, na hora que entra no site do periódico, para poder pensar se esse periódico vai ser adequado ou não ao artigo que a gente pretende submeter. Então, o primeiro ponto é os temas que o periódico aborda, né? Qual que é o escopo do periódico, né? Quer dizer, quais áreas de conhecimento, assim, quais objetivos que o periódico tem, que tipo de estudos que o periódico costuma publicar, né? Então, essa parte mais geral do periódico é bem importante da gente dar uma olhada. Outras coisas que são muito importantes é a gente avaliar se esse periódico tem indexação em bases importantes de dados, né? Nós vamos falar um pouquinho dessas bases, e se pelo fato desse periódico estar indexado nessas bases, se foi definido um fator de impacto desse periódico dentro daquelas bases, né? Nós vamos explicar também o que é o fator de impacto, como é que calcula. É, Isso aí, né, eu vou falar um pouquinho mais de detalhe desses dois itens. Outra coisa que a gente deve olhar, que já na página do periódico a gente vai ter essa informação, é a área de conhecimento desse periódico, o corpo editorial, quer dizer, quem são as pessoas que fazem parte do grupo que julga os artigos, que escolhe quem vai avaliar cada artigo, né? Então, é o chamado corpo editorial, que compõe o periódico, o editor-chefe, os editores associados, olhar os temas que costumam ser publicados naquele periódico, se tem a ver com o tema que a gente quer mandar. Acaba que, na medida que a gente vai submetendo artigos, a gente vai tendo familiaridade com alguns periódicos e vendo que ele pode ser um periódico interessante para poder submeter um outro artigo, né, que tem a ver com os temas. E também, muitas vezes, né, depois que a gente já publica alguma coisa, já tem alguma vivência na literatura científica, a gente passa a ser revisor ou editor daquele periódico. Então, é claro que naquele periódico a gente tem, assim, não é que vai aceitar tudo que a gente vai mandar, não é assim não, mas a gente tem alguma respeitabilidade lá dentro, e aí o nosso artigo, pelo menos, vai ser avaliado com mais critérios, com um pouco mais vamos dizer assim, não vai descartar de cara, né? Porque alguns periódicos acabam que são muito assim, né? Muito rigorosos e, ao mesmo tempo, também, de certo modo, entre aspas, preconceituosos. Quer dizer, sempre o povo de determinadas instituições acaba conseguindo publicar, de outros locais tem muito mais dificuldade, eles vão ser muito mais rigorosos na maneira de julgar.
né? Então tem esses vieses, né, que é importante a gente comentar. Bem, vamos então comentar alguns aspectos. Então, o que que é o fator de impacto, né, gente? Você já, claro que já ouviram falar, muitos devem saber exatamente o que que é, mas só para quem não sabe ainda, a gente explica como é que calcula o fator de impacto de um periódico. O fator de impacto de um periódico, ele tem a ver basicamente com o número de artigos citados daquele periódico. Então, como que a gente calcula isso? O periódico X, né, por exemplo, como está dando esse exemplo aqui, né, ele tem um total de citações em 1992. Aí, as citações em 1992, geralmente elas se referem com artigos que foram publicados em anos anteriores, né? Então, um dos critérios que a gente usa para estabelecer o fator de impacto, né, o numerador desse cálculo, é o número de citações nos 2 anos anteriores que os artigos de um determinado periódico tiveram. Então, se a gente tiver agora, em 2025, eu vou só lançar o fator de impacto no ano que vem. Então, eu vou olhar as citações que os artigos publicados em 2025 tiveram nos 2 anos anteriores, que foram 2024, 2023 e 2024. E aí vou colocar isso no numerador e vou dividir o numerador pelo número de artigos publicados nesses mesmos 2 anos. Aqui no caso, o exemplo artigos publicados em 92, que a gente olhou citações que foram dadas, né, dos artigos, os artigos de 92 que citaram artigos publicados nos 2 anos anteriores, 90 e 91 vai ser o numerador. E o denominador vai ser o número de artigos publicados em 90 e 91. Então, se em 92 a gente teve um monte de citações dos artigos de 90 e 91 que ultrapassam o número de artigos publicados em 90 e 91, nós vamos ter um alto fator de impacto daquela revista. E esse fator de impacto vai, então, sendo avaliado a cada triênio, né? Você pega um ano, olha os 2 anos atrás, atribui o fator de impacto, pega um ano, olha os 2 anos atrás, atribui fator de impacto, né? Então, vai tendo essa avaliação. Além do cálculo do fator de impacto, a gente pode fazer um cálculo do fator de impacto em 5 anos, para ter uma ideia assim, de se a revista tem uma estabilidade em termos de citações dos artigos dela em relação ao tempo. Né? Então, a citação em 5 anos, a gente pega assim, se nós estamos no ano aqui 92, por exemplo, vai pegar artigos publicados nos 5 anos anteriores, 87 até 91, 87, 88, 89, 91, 89, 90, 91. Pega esses artigos, as citações, e pega o total de artigos publicados de 87 a 91, que a gente tem o fator de impacto em 5 anos, que pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor do que o fator de impacto atual. Né? Aí geralmente vai ter uma pequena variabilidade. Então, na verdade, o fator de impacto vai indicar para a gente quanto que aquela revista é lida e citada. É claro, gente, que algumas revistas são de abordagem mais geral em medicina, então elas vão ser mais lidas e mais citadas. Já outras são revistas mais específicas de determinadas áreas, então elas nunca vão ter um fator de impacto tão alto. Nós vamos mostrar alguns exemplos aqui. Mas o fato da revista ter um fator de impacto significa que ela foi avaliada por alguma base de dados que faz indexar essa revista. Então, é um fator que torna o periódico, vamos dizer assim, pelo menos um pouco mais avaliado. Né? Então, em relação a esse conceito, o que é indexação? Né? Quais são as características dos periódicos que estão indexados em bases de dados? As bases de dados. Ana, Oi, pode falar? só uma dúvida. Lógico. No slide, no slide anterior, Aham, você pode só voltar nele rapidinho? tá Esse lá. número de artigos publicados é que a pessoa publicou ou Não, total? não.
da revista. Tipo, no ano de Ah, tá. 90, o Pediatric Nephrology publicou 60 Ah, artigos, entendi. entendeu? Ah, entendi. É, Ah, tá. tipo, porque cada mês ele publicou X artigos, entendeu? O número Ah, total de entendi. artigos. Né? Porque aí Ah, quer dizer o perfeito. seguinte, ó, a revista publica muito artigo, mas se os artigos dela são muito citados, entendeu? É para dar essa ideia. Ah, sim. Entendi. É isso. Beleza. Show. Então vamos lá. O que que é, né, o que que seriam características dos periódicos que são indexados? Bom, esses periódicos para as bases que indexam periódicos os indexarem, né, que resolverem colocá-los como dentro daqueles critérios, daquelas bases de dados, esses periódicos devem ter um processo de revisão dos artigos por revisores, né? Eles devem ter critérios de avaliação para garantir a qualidade do conteúdo que é publicado, eles devem ter um bom alcance e visibilidade, para que os artigos que são publicados neles sejam encontrados com facilidades nas bases de dados. Os artigos publicados em revistas indexadas, pelo fato da revista ser indexada, ter fator de impacto, eles têm maior probabilidade de serem citados, porque o fato, né, do artigo estar publicado nessas revistas com algum critério de qualidade faz com que as pessoas da comunidade científica deem mais credibilidade àqueles artigos, né? Então é como se fosse mesmo um selo de qualidade, tá? Então é um pouco isso que significa indexação. Em relação a onde que os artigos vão ser indexados, né? As bases de dados que a gente costuma avaliar, que fazem indexação de periódicos, são basicamente três: Scopus, Web of Science e o PubMed. Então, essas três bases de dados é que vão escolher revistas que podem estar colocadas nelas. Então, não é qualquer periódico que você publique o artigo e seu artigo vai aparecer no PubMed. O PubMed tem que ter considerado que aquele periódico tem uma boa qualidade para que o artigo apareça lá. Não quer dizer que todos os artigos que estão no PubMed têm boa qualidade, mas assim, tem uma chance de terem sido mais bem avaliados do que os que não estão. Idem para o Scopus e para o Web of Science. Então, gente, toda vez que algum periódico manda um convite chamando para publicar e tal, a gente deve avaliar esse periódico para ver se realmente ele está nessas bases de dados, se ele tem um fator de impacto mesmo, que foi avaliado por essas bases de dados. Enfim, a gente dá uma olhada nisso. Porque o que, que acontece? Tem muita revista que é picareta, tá? Tem, não é pouca, é muita, que quer apenas que você pague uma taxa de publicação, é isso que ela interessa, mesmo que seja não muito cara, mas quer dinheiro, e que fala que o artigo tem fator de impacto, mas ele não está indexado em nenhuma base de dados. Quando você vai consultar para ver se essa revista está no Scopus, no Web of Science ou no PubMed, ela não está, não. Tá? Então é importante a gente comentar isso, porque tem muita picaretagem nesse mundo. E está cada vez pior, tá? Está cada vez pior. Então, é sempre legal a gente dar uma olhada se o periódico para o qual a gente está mandando um artigo, ele está indexado, né? Então, isso é bacana, que ele esteja indexado, tenha fator de impacto, né? Eu não sei o que os PSU da vida olham na hora dos coisas de residência, não. Mas, assim, o que as pessoas que querem ter uma publicação com credibilidade olham é isso, né? Então, por exemplo, essa revista aqui, Pediatric Nephrology, é uma revista bem legal, é a revista da minha área de pesquisa principal, né? Que eu sou nefrologista pediátrica. É uma revista na qual eu publico muito, que eu sou também do corpo editorial, reviso artigos, né? Então eu tenho uma ligação com essa revista, eu sei que é uma revista séria, que a avaliação dos artigos é criteriosa, então é uma revista que eu gosto bastante, mas é uma revista que tem um fator de impacto muito alto. Vocês podem ver aqui que o fator de impacto dela é 2,6.
tá? O fator de impacto avaliado em 2024. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que os artigos que foram publicados, né, em 2022 e 2023, o número de citações dividido pelo número de publicações em 2022 e 2023, deu esse número aqui, 2,6. Quer dizer, não é muito alto, mas é um número razoável, considerando que é uma revista lida por gente da especialidade. Né? Então, quem que vai ler essa revista aqui? Alguns nefrologistas de adulto, mas poucos. Maior parte que vai ler é nefrologista pediatra e, de vez em quando, algum pediatra. Então, assim, é um público-alvo restrito. Então, ela vai ter citação? Vai, mas não vai ter citação, aquele mundo de citação, como uma revista mais ampla na área de medicina, né? Nós vamos mostrar para vocês verem essa diferença. E aqui está o fator de impacto de 5 anos, que é até um pouco maior, de 3,1. Quer dizer, mostrando que a revista tem uma estabilidade, né? Tem vamos dizer assim, tem um padrão, né? Relativamente estabelecido. O fator de impacto dessa revista ele varia de 2,5 a 3, ele fica mais ou menos nessa faixa, com pequenas variações. Que é isso que essas revistas de área específica, de especialidade pediátrica, vão ter. A maioria vai ser nessa faixa aí. Não tem muito jeito de ser muito mais que isso, não, porque não tem muita citação, porque também não tem tanta leitura, que são artigos muito específicos de uma área de conhecimento, tá? Mas é uma revista ótima. É a revista da Sociedade Internacional de Nefrologia Pediátrica, enfim, é uma revista bem legal. Bom, só para dar exemplo disso que eu falei, para vocês verem que não é lorota, essa é a revista de pneumologia pediátrica. Eu peguei uma outra área específica da pediatria para dar exemplo, né? Olha o fator de impacto dela, 2,3, quer dizer, bem parecido. Porque é uma revista de uma especialidade específica, né? Então, assim, alguns pneumologistas de adulto, poucos vão ler, alguém da pediatria, mas quem mais vai ler é quem trabalha com pneumologia pediátrica. Quer dizer, eu, por exemplo, já olhei alguma coisa, mas muito pouco nessa revista. Essa aqui eu leio inteira, mas essa aqui, se eu ler, há um ano que eu vi um caso, dei uma olhadinha, mas assim, não vai ser um lugar que eu vou ficar lendo muito, né? Então, é mais ou menos isso. Aí acaba que não consegue um impacto tão elevado, né? Agora, pegando uma revista de pediatria geral, isso é só para mostrar para vocês, né? Como que é isso. Aqui, nossa senhora, que beleza, hein? Aqui, olha só para vocês verem, já tem um fator de impacto mais alto, 3,5, porque aí é o The Journal of Pediatrics, quer dizer, pediatras gerais, de diferentes especialidades vão ler. Então, ela acaba atingindo mais citação, né? Porque se tem mais leitura, tem mais citação, não resta dúvida. Então, atinge um impacto um pouco mais alto. Então, as revistas mais gerais dentro de uma determinada área acabam tendo mais citação. Aqui é um outro exemplo. É outra revista geral em pediatria, que chama World Journal of Pediatrics. Tem um fator de impacto de 4,5, quer dizer, é uma revista mais geral, acaba sendo mais citada, né? Então, mostrando para vocês essas nuances, essas características. Aqui, gente, é o Pediatrics, né? Que é uma revista bem famosa na área de pediatria, porque é a revista da Academia Americana de Pediatria, tá? Ela já tem um fator de impacto mais alto, de 6,4. Agora, é uma revista bem mais restritiva em termos de aceitar artigos de quem não seja americano ou vinculado à Academia Americana de Pediatria do que, por exemplo, o World Journal of Pediatrics, que é uma revista chinesa, tá? Os editores, tudo chinês, e o The Journal of Pediatrics, que é uma revista com corpo editorial internacional variado, não é só americano. A Pediatrics não, a Pediatrics é revista de americano, então aceita artigo de americano, tá? Então tem essas coisas mesmo, tipo assim, eu não perco meu tempo mandando coisa para Pediatrics que eu sei que não vai aceitar. E para as outras duas, beleza, dá para mandar, de boa, porque não tem esse critério mais restritivo. Eles não falam isso na instrução para os autores, mas a gente acaba aprendendo que isso acontece, tá? Agora, se eu tiver em parceria com um americano e ele for submeter, beleza, ele submete o artigo e a gente publica no Pediatrics.
Isso também faz diferença, tá, gente? Você está colaborando com alguém de fora, às vezes vale a pena pedir para a pessoa de fora submeter seu artigo para determinada revista, que é uma revista, vamos dizer assim, mais restritiva a autores de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né? Que isso na ciência acontece, né? Europeu e americano sempre tiveram um mundinho mais fácil para eles, né? E quando você está, por exemplo, submetendo um artigo com o endereço dos Estados Unidos, sua vida melhora um pouco também, tá? Então tem essas maluquices aí que eu acho bom contar para vocês. Vocês só não mostrem a gravação para nenhum americano, por favor, muito menos para o Trump. Bom, acho que vocês não vão mostrar, não, né? É. Vamos lá. Agora, gente, vamos pegar as revistas mais gerais na área de ciência, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia de como que o fator de impacto é alto. Vamos pegar aqui a Nature, tá? Olha o fator de impacto da Nature, 48,5. É muito maior. Por quê? Porque é uma revista mais geral, que vai publicar artigos de diferentes áreas do conhecimento, então a chance de citação aumenta muito. E também, obviamente, vai ser lida por diferentes áreas do conhecimento, né? Então, o fator de impacto, né, dos últimos 2 anos, 48,5, e de 5 anos, de 55. Então, o fator de impacto muito alto, quer dizer, tem muita citação, muito mais do que o número de artigos publicados, né? Então, é bem característico, né, dessas revistas, esse tipo de critério. Aqui, gente, pegando outro exemplo, né, o New England Journal of Medicine. Aqui o fator de impacto dele, tá vendo? O fator de impacto de 2024 foi 78,5. Altíssimo, né? Então, revista tem um monte de citação, né, dos artigos que são publicados nela, porque é uma revista também bem geral da medicina, de diferentes áreas, né? Tem muito artigo de ensaio clínico, né? Então, acaba tendo muita citação mesmo. Outro exemplo, quis mostrar esses mais chamativos, né? Aqui o Lancet, que tem um fator de impacto até maior que o do New England, eles vão um na frente, outro atrás, eles vão variando. Atualmente o Lancet está mais alto, que eu peguei tudo de agora, tá? Que é o fator de impacto de 24, né? Que é lançado em 25, do ano de 2024. 88,5, tá? O fator de impacto do The Lancet. Bem alto mesmo, né? Assim, chama muita atenção. Então, mostrando aí essas revistas de altíssimo fator de impacto, mas como eu falei, são revistas muito mais gerais do que as revistas específicas. As revistas específicas de determinada especialidade ou subespecialidade sempre vão ter fator de impacto mais baixo, mesmo que elas tenham boa qualidade, tudo. Bom, outro tópico que é bem importante para a gente decidir onde que vai publicar é o tipo de acordo de publicação que a revista tem. É claro que vocês já devem ter ouvido falar que alguns artigos a gente tem que pagar uma taxa de publicação, né? Vocês já devem ter ouvido falar. E tem revistas que a gente tem dois tipos de formas de publicação. Uma que a gente não paga, mas aí a revista detém vamos dizer assim, a guarda do nosso artigo, né? Então, por exemplo, a gente não pode divulgar esse artigo se a gente tiver um site na internet, a gente não pode pôr esse artigo para todo mundo baixar. Por quê? Porque a revista é que vai poder deixar pessoas baixarem mediante pagamento. Porque a gente não paga para o artigo ter acesso aberto, mas quem quiser ler nosso artigo, ou vai ser uma universidade que assina a revista, igual a CAPES assina várias revistas, a gente consegue baixar o artigo, ou então uma pessoa física que comprou aquele artigo isoladamente da revista, tá? Então, esse é o modelo de publicação por assinatura. O modelo de acesso Professora, aberto, pode falar. mas isso é para sempre ou é tipo uma patente de artigo? É para sempre assim. Você pode, você vai ter uma cópia do seu artigo. Se um autor, um outro pesquisador pediu o seu artigo, você pode mandar para ele por e-mail, tá?
Beleza, isso não é Ah, tá, problema não. O entendi. que você não pode fazer, por exemplo, você tem uma página na internet, aí você põe o seu artigo para todo mundo baixar. Não, não pode. Porque quem quiser, assim, o universo baixar o seu artigo tem que pegar na revista, entendeu? Porque é a revista que é a dona dele, vamos dizer assim. Isso é, você não pagou a taxa de publicação. Se você pagou a taxa de publicação, seu artigo vai ficar de acesso aberto. Aí você pode deixar o capeta baixar e ele vai estar de graça na revista. Só que de graça para qualquer um baixar, mas você pagou a taxa de publicação. Bom, o que acontece? Entendi, obrigada. Nada. O que acontece é o seguinte: geralmente nas instituições famosas, né, assim, as grandes universidades europeias e americanas, que são mais ricas, né, Stanford, Harvard, Oxford, tem a universidade paga para aquela determinada editora da revista. Tem convênios com essas editoras e pagam dinheiro para a editora da revista. Então, o autor mesmo, o pesquisador, não é ele que vai pagar. A universidade dele já paga, tá? Então, ele prefere acesso aberto, que é muito melhor. Óbvio que a UFMG não tem dinheiro para isso, né, gente? E nem nenhuma universidade pública brasileira, nem a USP, que é mais rica, tem dinheiro para isso, para vocês terem ideia. Então, nenhuma universidade brasileira tem acordos com as grandes editoras. Quem está tentando fazer isso é o órgão de pós-graduação, que é a CAPES. Mas as editoras não estão querendo assinar esses acordos com a CAPES. Por quê? Porque elas vão perder dinheiro, porque o acordo com a CAPES vai ter um valor. Aí tudo que é pesquisador brasileiro que assina a CAPES vai baixar artigo de graça, entendeu? E vai poder publicar sem pagar a taxa de publicação. Eles não querem, porque eles querem ganhar dinheiro. Eu vou mostrar para vocês o dinheiro que eles ganham, que não é pouco, não. Bom, e tem revista, gente, que o único jeito de publicar é pagando a taxa de publicação, que elas só são de acesso aberto, tá? E aí eu vou falar para vocês os benefícios do acesso aberto e mostrar o valor que são as taxas de publicação, para vocês entenderem por que, que esse negócio está confuso, perigoso, complexo. Tá? Então, os dois modelos que eu falei, o modelo de publicação por assinatura, os artigos publicados são disponibilizados para instituições e indivíduos que assinam o periódico ou que pagam para ler o artigo. Acesso aberto, quando um artigo é aceito para publicação, os autores ou financiadores pagam uma taxa de processamento do artigo ou taxa de publicação, APC, e a versão final do artigo publicado fica então disponível para leitura gratuita para todos. Vamos lá. Os periódicos que são só de open access, né, só de acesso aberto, o autor ou algum financiador, ou então o projeto de pesquisa dele, ele vai ter que pagar essa taxa para o artigo dele aceito, e aí todo mundo vai poder ler esse artigo dele. Beleza. Vamos para as vantagens. Qual que é a vantagem de você publicar seu artigo em acesso aberto? Muito mais gente vai ler, consequentemente, mais gente vai citar. Então, tem algumas estatísticas mostrando que os artigos publicados em acesso aberto, eles têm 1,6 vezes mais citações do que os que não são publicados em acesso aberto, porque mais gente lê. Eles têm 4 vezes mais downloads do que os que não são acesso aberto, e eles têm 2,5 vezes mais atenção altimétrica, quer dizer, citado em diferentes locais, aparece em redes sociais, enfim, eles têm mais visibilidade. E os artigos em acesso aberto, eles atraíram 1,9 vezes mais menções em notícias em jornais e 1,2 vezes mais menções em políticas. Políticas aí mais de saúde, né? Políticas públicas de saúde, essas coisas. Tudo verdade. Mas agora vamos lá, o dinheirinho. Vamos às revistas. Então eu peguei a revista mais tranquilinha, bobinha da minha área, né? Eu falei, eu gosto dela, mas para pagar, para publicar na Pediatric Nephrology, pagando a taxa de publicação, que lá tem os dois jeitos. Eu posso publicar sem pagar a taxa de publicação, que é o jeito que eu costumo publicar, porque, né? E posso publicar pagando a taxa de publicação. Se eu quiser pagar a taxa de publicação,
eu posso pagar 2.888 libras esterlinas, ou US$ 4.337, ou 3.612 euros, que vai dar mais ou menos R$ 23.593, né? Não é barato, né, gente? Assim, se a gente tira esse valor de um projeto de pesquisa, você está deixando de comprar um monte de coisa para o seu projeto, né? Então, assim, é um valor caro, né? E essa taxa está sujeita a impostos locais, algumas coisas, às vezes até aumenta um pouquinho mais. A questão é aquilo que eu falei, que muitas universidades e instituições têm acordos de financiamento de acesso aberto com a editora do Pediatric Nephrology, que é a Springer Nature. Então, aí o autor não paga, quem paga é a instituição, a universidade que ele está ligado. Isso vai acontecer com muitas universidades americanas e algumas da Europa, né? Então, aí fica muito mais fácil para o autor fazer essa publicação em acesso aberto. Para a gente, não. Eu tenho que tirar de um projeto de pesquisa meu ou do meu bolso esses R$ 23.600. Né? Então, mas vamos lá, esse né, até não é tão caro. Aí tem outras revistas que é só pagando que você publica nelas. Então, tem uma editora, que é a Frontiers, que é uma editora suíça, e ela cobra taxa de publicação para qualquer artigo aceito para publicação nela. E as taxas de publicação, eu peguei um periódico da Frontiers, que é a Frontiers in Pediatrics, só porque é da pediatria, mas todos pagam a mesma coisa na Frontiers, tudo paga esses valores. Para um artigo original, uma revisão sistemática ou narrativa, ou um ensaio clínico, é 3.150 francos suíços, que dá mais ou menos R$ 21.294. Para um relato de caso, estudo de caso, um artigo menorzinho, 1.950 francos suíços, R$ 13.182. Para uma opinião, comentário de uma página, paga R$ 3.042, tá? Então, por aí vocês têm uma ideia. Beleza. Tá bem, Prof, pode falar. e esse, tipo, paga pra ler e fazer toda a questão da revisão? Ou, tipo, já tem meio que uma garantia de que vai publicar? Não, você paga depois de aceito. Fez a revisão, fez tudo. Uhum, Aí, se for vai ser recusado, você não paga. paga nada. Tchau e benção, né? Você economizou dinheiro, mas ficou triste porque seu artigo foi recusado. Se foi aceito, aí você tem que pagar isso, senão ele nem é publicado. Ele é jogado no lixo. Uhum. Mas aí, tipo, Hum. acaba que a rigorosidade dessas editoras que pagam vai ser um pouco menor, né? Ou não? Vai, Ou nem... vai, Porque vai ser eles um estão pouco menor. interessados no No dinheiro, assim, dinheiro. você tá Com vendo. certeza, Naira. Com certeza. Essas que são só acesso aberto, pode dar uma desconfiadinha que o trem é feio, tá? E tem um detalhe também. As que são mistas, acesso aberto e o outro modo, elas aceitam o outro modo, mas elas são muito mais demoradas para avaliar o artigo no modo tradicional do que no acesso aberto. O artigo do acesso aberto é avaliado rapidinho. Cobra do revisor para dar o parecer rápido, sabe? Tem isso também. Será por quê, né? Ah, Nossa. será? Fala não. Pois é. Espera que vocês vão ver mais coisa cara. Vou mostrar uns negócios, vocês vão cair o queixo. Ó, aí, duas revistas de nefro que são da Sociedade Americana de Nefrologia, que é o Journal of American Society of Nephrology e o Clinical Journal of American Society of Nephrology. Artigo lá tem que pagar a taxa de publicação. Todos, não tem jeito, tá? Como é que é? Você tem, na verdade, você tem taxas diferentes para pagar pelo seu artigo aceito, depois de aceito, tá? Que é uma taxa de página, US$ 70 por página do artigo. Não a página que você submeteu em Word, mas a página na formatação original lá da revista, né? Se o artigo vai ter 6, 8 páginas, US$ 70 para cada página. Se tiver uma figura colorida, que você quer que apareça colorida na revista, você paga US$ 500 por página colorida. Então, se tiver, por exemplo, a biópsia renal precisa ter cor, você tem que pagar US$ 500 para aquela página, além dos 70 que você já pagou. Aí, além disso aqui que paga por página, você também tem que pagar uma taxa para a revista, que é de US$ 4.075. Se você for sócio da American Society of Nephrology, que aí vai dar mais ou menos R$ 22.000,
E se você não for sócio, é de US$ 5.250, que é R$ 28.560, além dos US$ 70 por página e dos US$ 500 por página colorida, tá? Então, mais ou menos isso, né? No final, vocês podem ver que vai dar um valorzinho bem, acima de uns R$ 30.000 de boa. Tá bem. Agora, olha isso. A Nature, né? Vamos pegar uma revista, né? Como é que publica na Nature? Você tem dois modos de publicar: o por assinatura, que é aquele que você não paga, e aí quem vai querer seu artigo tem que comprá-lo, tá? E tem o acesso aberto Gold, tá? Que é disponível para todo mundo. Gold porque você paga valor de ouro por causa desse acesso aberto. Olha o valor, gente, para publicar na Nature, que dá 9.190 libras, US$ 12.690 ou 10.690 euros. No dia que eu fiz a aula, isso dava mais ou menos R$ 69.000. Ou seja, foda, né? E aí, gente, o que que acontece? A revista, ela vai fazer tudo mais rápido para o artigo que você submete como acesso aberto. Vai arrumar revisor, vai fazer tudo rapidinho. E para o artigo no modo tradicional vai demorar muito mais. E o índice de recusa para o artigo no modo tradicional é maior do que para o artigo submetido em acesso aberto. Ah, sabe por quê? Né? Engraçado. Todo mundo da revista quer ganhar dinheiro, né? Porque deve ser muito difícil e caro a formatação do artigo, né? Vocês não acham? Nossa, complicado, né? Pois é, tá virando isso. Então, beleza. Como se não bastasse toda essa coisa financeira, a gente ainda tem as chamadas revistas predatórias. Eu vou falar que eu devo receber, assim, uns 50 convites por dia dessas revistas malucas, tá? Aí eu só pus um de exemplo aqui que eu recebi esses dias, dessa revista aí, que chama Journal of Obesity and Overweight. Aí fala que o artigo é indexado não sei onde, nada de PubMed, nem Web of Science, nem Scopus. Tem uns indexadores aqui que eu nem sabia que existia. Esse, por exemplo, DRJI, WordCat, uns trem que você nem sabe o que é, né? Então, tá aqui. Tem o link para o website, eu vou mostrar o website da revista. Aí ele fala para mandar o artigo e tal, geralmente tem uma taxazinha de publicação, tá? Mas assim, essa aqui pagou, publicou. Agora, é uma revista, assim, sei lá, se alguém vai ler ser publicado nesse lugar, né? Assim. Aí tá aqui o site da revista. Tá vendo? A editora chama Annex Publishers, uns trem que você nem sabe o que é. Aí põe lá os artigos dela, um homem pesando, que é uma revista de obesidade e sobrepeso, né? Mas assim, muito esquisito. E às vezes, gente, nessas revistas picareta, eles põem um fator de impacto, mas que foi um cálculo da própria revista, ou seja, não dá nem para confiar, porque não foi feito por uma base externa que divulga, que tem a divulgação de qual o fator de impacto e tudo. Então é bem fajuto mesmo, sabe? Mas é direto que esse povo convida a gente para publicar. Até vocês devem ganhar esses convites aí de vez em quando, eu acredito. Bom, mas é isso. Terrível. Bom, fora isso, você tem que ver os tipos de artigo que tem nas revistas, né? A maioria das revistas vai ter artigo original, que é o chamado research paper, né? A maioria vai ter essa categoria. Vai ter, algumas revistas vão ter artigos de revisão, aceita artigo de revisão, outras não. As que aceitam artigo de revisão, algumas aceitam artigos de revisão sem convite, você pode submeter a revista e vai avaliar, outras só aceitam mediante convite. Então, elas têm que convidar um autor para escrever um artigo de revisão. Aí, tudo bem você submeter. Mas a maioria aceita sem convite, mas aí você tem que olhar para escolher, né? Que se você fez uma revisão para a qual você não foi convidado, você tem que escolher uma revista que aceita revisões sem necessidade de convite. Algumas revistas têm comentários, cartas ao editor, nem todas. Tem revistas que aceitam artigos tipo hipóteses, que você vai levantar uma teoria, uma coisa.
A maioria das revistas aceitam, além do artigo original, as comunicações breves, que são resultados de pesquisa, mas assim, mais resumidinhos, às vezes um dado inicial, mas muito relevante, que você quer divulgar rápido, publicar rápido, isso também tem. Tem revista que aceita relato de caso, outras não aceitam, e muitas revistas criam coleções com tópicos específicos. Então, por exemplo, na Pediatric Nephrology, agora tem uma coleção sobre síndrome nefrótica. Então, artigos sobre síndrome nefrótica podem ser submetidos para sair nessa coleção sobre síndrome nefrótica. Né? Então, tem esses tópicos especiais. Que às vezes facilita um pouco o aceite do artigo, porque não é todo mundo que escreve daquele tópico, né? Mas assim, vai ser julgado da mesma forma. E tem as revistas que são importantes para as áreas de pesquisa, né? Então, por exemplo, tem umas áreas de pesquisa que acaba que são muito prestigiadas, né? Então, por exemplo, na hepatologia, que é uma área em pesquisa muito prestigiada, essa é a revista da Sociedade Europeia de Hepatologia, né? A Sociedade Internacional, que é o Journal of Hepatology. O fator de impacto dessa revista é muito alto para uma revista de uma área específica, né? Tem um fator de impacto de 33, né? Então é bem elevado mesmo. Mas é uma revista importante para essa área de pesquisa, né? Então, se você tem um dado bem relevante, e é uma revista que publica tanto coisas de área básica em hepatologia, quanto coisas clínicas na área, tá? Então, teve um estudo de uma aluna minha de doutorado, que era pesquisa experimental básica, que a gente conseguiu publicar no Journal of Hepatology. Né? Uma vez na vida a gente consegue umas coisas assim, né? De vez em quando vai, mas não é fácil, não. Bom, essa é uma outra revista bem específica na nefrologia, que é mais para pesquisa experimental também, que é o Kidney International, ou então para ensaios clínicos multicêntricos. É uma revista também super exigente na área de nefrologia. Mas nefrologia não é famoso igual a hepatologia, não. Tanto que o fator de impacto dessa revista é ótimo, é 12,6, mas não chega aos pés do 33 do Journal of Hepatology. Tá? E também nessa revista eu também já publiquei, e o artigo bacana que eu publiquei foi um artigo sobre de pesquisa básica, né? Onde a gente trabalhou com camundongos com deleção genética do receptor da angiotensina 1A7 e mostrou os efeitos renais dessa deleção genética. Então, um estudo de pesquisa básica com implicações translacionais, né? E conseguimos publicar no Kidney International com muito suor. Mas uma revista bem legal. Bom, então, a gente tem que avaliar, gente, sempre o tipo do artigo que eu estou querendo submeter. Por isso que eu falei, por exemplo, para essas revistas, não dá para eu submeter um artigo com um grupo de criança que dosou isso, dosou aquilo, que isso aí nunca ia aceitar. Primeiro que é criança. A maioria dos estudos tem que ser tudo com adulto para essas revistas grandes. E tem que ter tudo ensaio clínico randomizado, estudo multicêntrico. Né? Então, coitado de quem trabalha com criança. Aí eu mandei para essas revistas grandes artigo de pesquisa básica, com dados com relevância potencial na área clínica, tem que ser uns treinos assim, ou então estudo multicêntrico. Aí dá também. Então, a gente tem que pensar muito no tipo de artigo, a temática do artigo, se é de interesse específico ou geral. Né? Por isso que eu falei, nessas revistas mais amplas, tem que ser uma coisa de interesse um pouco mais geral, não pode ser interesse muito específico. Tem que ver os outros artigos publicados na revista que são parecidos com a cara do artigo que a gente está querendo mandar, que tipo de artigo que aquela revista aceita, porque aí a gente vai ter uma chance maior de que o nosso artigo, pelo menos, vá para revisão e seja avaliado. Né? Então, E outra, tem que ter muita paciência para saber que pode recusar, você vai ter que mandar para outra revista, ou então pode pedir mudança, você vai fazer as mudanças, pode pedir de novo, você vai fazer de novo, e ter paciência e resiliência para
levar umas porradas e de vez em quando umas glórias, né? Mas é mais porrada que glória, pode ter certeza. Ah, fulano publicou muito, mas pode ter certeza que submeteu muito mais. Devia ter um índice. Quantos dos artigos submetidos são publicados, para ver o tanto que a pessoa tem que aguentar esse rojão, vamos dizer assim. Coisas, mas tudo bem. Aí aqui, gente, é só mostrando para vocês que nas diferentes revistas, essas revistas maiores, a gente tem algumas plataformas que eu posso usar para poder pesquisar jornais daquela editora que potencialmente poderiam aceitar o artigo. Como que é feito isso? A gente clica no link, não sei se esse link vai funcionar. Não, não vai não. Mas é o seguinte, a gente clica no link, o link vai colocar para a gente pôr o título que a gente quer do artigo e o abstract do artigo. Aí, eles têm uma inteligência artificial lá que seleciona, dentro dos jornais daquela revista, quais que poderiam ter interesse em avaliar aquele artigo. Você pode usar esses Journal Finder para isso. Esse aqui é da editora Elsevier, esse aqui é da Springer, esse aqui é um mais geral, esse Journal Guide é mais geral, fala de editoras diferentes, e esse Edance também aqui é mais geral, fala de periódicos de editoras diferentes. Você põe o título, o abstract, e aí esse negócio fala, ó, esse periódico aqui pode ser interessante para você mandar seu artigo. Claro que é só uma forma você avaliar também, né? Assim, são vários, como eu mostrei aqui. E aquela financeira é bem importante. Então, é isso, não tem nenhum conflito de interesse. E agradecimento de sempre, estou às ordens para qualquer dúvida, curiosidade, enfim, pararei a gravação